Sobre tela preta, Universidade Federal do Ceará, Sistema de Bibliotecas, Biblioteca de Ciências Humanas, BCH, Seção de Atendimento a Pessoas com Deficiência, SAPD, apresenta Solicitação da Demanda. Olá, pessoal que nos acompanha. Eu me chamo Jordana, sou bibliotecária da Seção de Atendimento a Pessoas com Deficiência, localizada na Biblioteca de Ciências Humanas, e junto com todas as bibliotecas, que também são núcleos de acessibilidade, dentro do sistema de bibliotecas da UFC, nós oferecemos o atendimento aos usuários com deficiência, certo? Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, um pouco abaixo dos ombros, visto no momento uma blusa azul, com flores vermelhas e folhas verdes e alguns detalhes em azul num tom mais claro. No momento estou usando um óculos vermelho. Eu estou aqui acompanhada da Isabelle, que é intérprete de Libras e é uma mulher branca, tem os cabelos na altura dos ombros, né, a raiz escura e as pontas um pouco mais claras, loiras, certo? Ela veste uma blusa azul de mangas e no momento está utilizando também um óculos na cor vinho, na armação da cor vinho, certo? Eu gostaria, na oportunidade, de estar agradecendo também à Secretaria de Acessibilidade, que nos disponibilizou os intérpretes e sempre está conosco nesse apoio. E hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre um tutorial de como solicitar materiais em formato acessível a partir do formulário que está disponibilizado na página da Biblioteca Universitária, através do link Biblioteca Acessível, certo? Então, agora eu vou estar iniciando o preenchimento do formulário para que vocês possam entender como se dá esse processo de solicitação de demandas. Bom, o formulário, no início, ele traz um pouquinho o objetivo da sessão de atendimento a pessoas com deficiência, certo? E traz também os contatos da sessão. No caso, o e-mail, buinclui@acessibilidade.ufc.br e o nosso telefone, o telefone da sessão. Então, para alguma dúvida com relação ao formulário, à solicitação de demandas, esse é o e-mail que eu estou selecionando, né, para as pessoas com baixa visão que vão poder estar verificando de forma ampliada o vídeo. E vou também estar aqui relatando para as pessoas cegas. Isabelle vai estar interpretando para as pessoas surdas. O e-mail é buinclui@acessibilidade.ufc.br. Num primeiro momento, o formulário ele traz a legislação que ampara, né, o atendimento às pessoas com deficiência, e o formulário, o primeiro módulo, trata dos dados do usuário. Então, eu vou simular aqui o preenchimento, certo? A primeira pergunta é nome e matrícula do aluno. Então, eu posso estar colocando o nome, no caso, eu vou simular como se eu estivesse solicitando material. No caso, eu coloco Jordana e a minha matrícula. Em seguida, na segunda pergunta, eu vou selecionar a unidade acadêmica ao qual o meu curso está relacionado. Então, pensando que o meu curso seja biblioteconomia, eu vou escolher, no caso, o Centro de Humanidades. A terceira pergunta é o e-mail, no caso, eu vou estar colocando aqui meu e-mail, jordana.nascimento@ufc.br. A quarta pergunta, ela traz a seguinte colocação. Selecione abaixo o número de materiais a serem solicitados em formato acessível, certo? Caso eu selecione a opção de número 1, o formulário já vai dar prosseguimento para a próxima pergunta. Se eu selecionar da opção 2 até a opção 10, o formulário ele vai me levar para uma outra telinha, onde ele vai me perguntar a ordem de prioridade dos documentos. Então, pensando nisso, eu vou escolher a opção 2, porque essa pergunta ela traz como opção do 1 até o 10. Significa o quê? Que o usuário vai estar pedindo, a partir de um formulário só, até 10 documentos, que é o que o formulário do Google permite, certo?
Então, para simular, eu vou estar selecionando aqui a opção 2 e vou estar clicando aqui no botão próximo, que é para ir para a próxima etapa. Pronto, a próxima etapa, como eu escolhi mais de um material para ser pedido, o formulário vai estar pedindo a ordem de prioridade dos documentos solicitados. Então, entendendo que eu tenha 2 documentos que eu preciso solicitar para adaptação em formato acessível, eu vou colocar aqui no formulário qual é o mais importante de recebimento, ou seja, qual eu quero receber primeiro. Então, supondo que sejam 2 livros da área de biblioteconomia. Então, primeiro eu quero receber biblioteconomia social. Aí eu estou digitando. E o segundo eu quero receber o livro sobre biblioteca escolar. É importante sempre estar colocando a ordem de prioridade, porque a equipe técnica que vai estar realizando o trabalho de adaptação do material vai se dedicar primeiramente àquele material que é mais prioritário e em seguida vai estar enviando para o usuário outro material que foi pedido. Então, aqui, indicando a ordem de prioridade, a gente pode estar passando para a próxima etapa, onde eu vou estar colocando os dados do material e da solicitação. Então, a quinta pergunta indaga o seguinte: assinale o tipo de material. E aí tem algumas opções: livro, capítulo de livro, artigo de periódico, trabalho apresentado em evento e notas de aula, né? No caso dessa solicitação que a gente está simulando, eu pedi livro. Então, eu vou marcar somente a opção livro. Mas se eu tivesse, por exemplo, pedido livro e um artigo de periódico, essa pergunta permite que sejam selecionados ao mesmo momento mais de uma opção. A sexta pergunta coloca o seguinte: no caso do suporte do material solicitado está em formato digital, realize o upload do arquivo. Então, no caso, se eu tivesse 2 arquivos digitais dos livros que eu estou pedindo em PDF imagem, eu realizaria o upload nessa pergunta, tá certo? Eu vou simular aqui para vocês como seria mais ou menos esse upload, só para vocês verem e ouvirem, né, também como fazer essa atividade. Então, eu clico no botão adicionar arquivo, e aí esse botão adicionar arquivo me leva para uma outra tela intitulada inserir arquivo, onde eu posso clicar no botão selecionar arquivos do dispositivo. E aí funciona como o anexo de um e-mail. Eu posso selecionar do meu próprio computador os arquivos e transferir aqui para o formulário. Lembrando que podem ser transferidos por formulário, por pedido, até 10 arquivos, certo? Eu vou estar fechando aqui a tela, porque no caso eu não tenho arquivos dos materiais solicitados, então supõe-se que eu estaria solicitando 2 materiais em formato impresso. A sétima pergunta é formato de saída, né? Como é que o usuário ele vai querer receber esse material adaptado conforme aquelas opções que eu descrevi para vocês no tutorial anterior sobre quais são os tipos de material que podem ser encaminhados para o usuário em formato acessível. Então, as opções dessa pergunta, da sétima pergunta, formato de saída, são essas: PDF acessível, PDF editado, material ampliado, MP3 ou outro. No caso, vou simular que esses 2 materiais que eu mandei, eles estão em PDF imagem, então eu vou solicitar apenas a conversão de PDF imagem para PDF texto. Então, no caso, eu selecionar a primeira opção, PDF acessível, e aí, em seguida, eu já posso ir para a próxima etapa, que é o encerramento do formulário com a expectativa de entrega para cada material solicitado. Essa é a 8ª pergunta. Então, uma vez que eu indiquei a ordem de prioridade anteriormente, eu vou colocar as 2 obras que eu solicitei, e do lado eu vou colocar a expectativa de entrega, ou seja, para qual data eu espero estar recebendo o material em formato acessível. Então, o primeiro material foi Biblioteconomia Social, que foi solicitado anteriormente. Vou estar colocando aqui a data 7 de agosto de 2021.
Estou aqui digitando. Biblioteconomia Social, 7 de agosto de 2021. E o segundo livro, que seria Biblioteca Escolar, eu vou estar digitando a próxima data, que seria 15 de agosto de 2021. Tá só um ajuste aqui no mês. Pronto, então, uma vez que eu informo a ordem de prioridade do material, no final do formulário, na 8ª pergunta, onde eu vou informar a expectativa de entrega, eu tenho que estar colocando, por ordem de prioridade indicada anteriormente, a data para a qual eu quero estar recebendo cada material solicitado em formato acessível. Aí, em seguida, a gente clica aqui em enviar, e aí o material já vai ter sido encaminhado e vai ser recebido pela seção de atendimento a pessoas com deficiência ou outra biblioteca, que seja núcleo de acessibilidade. E aí o formulário ele já apresenta um outro link, enviar outra resposta. Caso o usuário tenha solicitado mais de 10 materiais e queira solicitar mais documentos em formato acessível, ele pode estar preenchendo um novo formulário, tá certo? Então, gostaria de estar encerrando essa apresentação, agradecendo a atenção de quem está nos assistindo, nos ouvindo, e lembrando que qualquer dúvida pode ser enviada para o e-mail buinclui@acessibilidade.ufc.br. Créditos. Realização: Seção de Atendimento a Pessoas com Deficiência, SAPD. Organização: Clemilda dos Santos Souza. Apresentação: Jordana Nascimento de Freitas. Interpretação em Libras: Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui. Divisão de Tradução e Interpretação de Libras Português, Divitius. Gravação e edição: Kainan Maria Viana dos Santos.